Amados, mais uma vez, graça e paz a todos, uma muita boa noite. E na noite de hoje, nós vamos dar sequência na exposição que nós estamos fazendo do Sermão do Monte, onde nós temos aprendido sobre a característica do reino de Deus. Nós vimos que aqui no Sermão do Monte, nós vimos que Jesus, Ele está revelando para nós o seu reino. E não apenas isso, Ele está revelando também o caráter dos cidadãos deste reino. E nós vimos então como isso é importante para nós. Nós entendemos que o Sermão do Monte, ele revela o reino de Deus. E nós vemos também que não é apenas um conjunto de regras morais. E outra coisa também que nós acabamos percebendo é que essas coisas, por mais que elas sejam belas e lindas, o homem comum, ele não consegue cumprir. O homem comum, ele não consegue fazer isso para a glória de Deus. Então nós vemos que Jesus, ele se assenta e ele começa então a revelar para nós as bem-aventuranças desse reino. E então nós aguçamos os nossos ouvidos e o nosso entendimento para aprender um pouco no culto passado sobre o caráter daqueles que pertencem a esse reino. Se você e eu pertencemos ao reino de Deus, o reino de Deus não está ligado com o exterior, não está ligado com a aparência. Não, o reino de Deus, ele está ligado com algo mais interno. Ele está ligado com uma mudança de caráter, uma mudança de fonte da vida. Ele mostra para nós, ele revelou para nós que aquilo que o reino estabelece é completamente diferente do reino do mundo, do reino da terra. Então hoje nós vamos dar sequência e nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. E agora nós vamos entender um pouco as atitudes que aqueles que nasceram de novo passam a fazer. E nós vamos ver então que há uma recompensa para viver dessa forma. Isso se chama de galardão. Então veja, nós vivemos de uma forma que agrade a Deus, que exalta a Deus. Então tudo que nós fazemos agora não é para sermos salvos, não é uma moeda de troca, mas agora nós fazemos porque já somos salvos. E o reino de Deus, ele fala de coisas que nós experimentamos. Aqui está a diferença. O reino dos céus não é algo estereótipo, não é uma coisa avessa a nós, mas é algo íntimo, é algo interno, é algo que flui. E como nós falamos, nós infelizmente vivemos em uma geração que não está habituada com as verdades do reino, não estão habituados com o viver do reino. Então isso é importante para nós. Então você que tem a sua Bíblia hoje nessa noite, abra em Mateus capítulo 5, nós vamos ler do versículo 17 ao 12, amém? E diz assim, esse texto que nos ajuda hoje nessa noite, a compreender o caráter mudado e a atitude que esse caráter agora vai seguir. Então do versículo 7 ao versículo 12, vai dizer assim, achou, mãe? Mateus 5,
do 7 ao 12. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Amados, como eu falei, mais uma vez nós estamos diante de uma porção muito linda, uma porção muito rica. É algo muito profundo o que temos aqui. Essas bem-aventuranças, essas atitudes que nós agora passamos a ter, como nós falamos, vai em contramão do modo que o mundo vive. E para que nós possamos entender um pouco melhor, eu queria contar algo para que nós possamos ter uma ideia, para que nós possamos mergulhar no texto. Conta-se que um alpinista, certa vez, subiu a uma alta montanha, uma montanha coberta de neves, e ele parou diante de um pequeno lago congelado. E diante desse lago congelado, o sol nascia. Mas por um instante, ele viu o reflexo da sua própria face no gelo, como um espelho. Mas, conforme o calor aumentava, o gelo começou a derreter. E o reflexo que estava ali desapareceu, dando lugar à transparência da água. Então, amados, o homem percebeu que não via mais a si próprio, mas via o céu refletido no lago. Então esse alpinista, ele murmurou, emocionado. Ele disse: quando o coração deixa de refletir a si mesmo, começa a refletir o céu. É assim, amados. É assim a jornada do verdadeiro cristão. É assim, amados, a verdadeira jornada daqueles que são do reino dos céus. Aqueles que nasceram de novo. Aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Diante do Sermão do Monte, nas primeiras bem-aventuranças, o que nós aprendemos? Nós aprendemos sobre o quebrantamento interior. Nós aprendemos sobre pobreza de espírito. Nós aprendemos sobre mansidão. E também nós aprendemos sobre ter fome e sede de justiça. Agora, à medida que o coração se torna limpo, porque o Espírito de Deus habita em nós, e agora nós somos novas criaturas, então a partir de aí, agora nós somos moldados pela graça de Deus. Agora nós somos moldados pela palavra de Deus. Agora nós somos moldados pelo Sermão do Monte. O Sermão do Monte agora começa a transformar o nosso caráter. A partir do momento que Cristo vai crescendo em nós, nós vamos diminuindo.
A partir do momento que Cristo ele vai aparecendo, nós vamos sumindo. Então, amados, olha que importante. Pois a graça de Deus agora faz com que nós refletimos Cristo. Nós agora somos o reflexo do caráter do próprio Jesus Cristo. Amados, quando nós começamos a olhar para o Sermão do Monte, nós estamos falando de características fundamentais daqueles que nasceram de novo. Nós estamos falando de características do próprio Cristo embutida em nós. Pois agora Cristo vive em nós. Pois agora o Espírito Santo habita em nós. Pois agora o próprio Deus habita em nós, porque nós somos morada de Deus. Nós somos o verdadeiro templo do Espírito Santo. E quanto mais nós se enchemos da palavra, quanto mais nós se enchemos de Deus, menos há do nosso velho eu. É como eu falei, quando você começa a olhar o Sermão do Monte, e quando você começa a ver um reflexo, e quando você vê que aquilo tem que ser mudado e moldado em você e em mim, amados, nós passamos agora a ser um reflexo exato de Cristo nessa geração de homens caídos, em um mundo onde o pecado domina. Que maravilha! Então agora nós refletimos Cristo. E agora o que nós refletimos? Refletimos a misericórdia dele. Refletimos a pureza dele. Refletimos a paz dele. Refletimos a fidelidade dele. Amados, mesmo em meio a perseguições. Sabe, nós vivemos numa geração que odeia ser perseguido. E se é perseguido, se coloca num vitimismo terrível. Mas olha a promessa que está aqui diante de nós. Bem-aventurado vós quando forem perseguidos, e mentindo dizerem de vocês todo mal. Mas não fiquem tristes, se alegrem. Que coisa de doido esse negócio do reino de Deus. E aí ele vai falar para nós sermos misericordiosos. Ele vai falar para nós sermos o quê? Puros. Ele vai falar para nós sermos o quê? Pacificadores. Como isso é difícil para quem não nasceu de novo. Fala a verdade, a coisa mais difícil deveria ser o quê? Odiar alguém. A coisa mais horrível. E a coisa mais fácil seria nós amarmos alguém. Não é verdade? Mas não é interessante que amar é a coisa mais difícil para o homem não regenerado? Porque Jesus ele diz assim, você não pode amar como o mundo ama. Como que o mundo ama? Já reparou? Se você me trata bem, eu te trato bem. Se você me ama, eu te amo. Então é uma troca de amores. É um amor interesseiro. Se você me dá bom dia, eu te dou bom dia. Se você me dá boa noite, eu te dou boa noite. Se você vira a cara, eu viro a cara. Se fala comigo, eu falo. Você vê como é que o mundo faz isso? E agora, o que Cristo nos mostra é uma coisa totalmente diferente. Porque mais para frente ele vai dizer assim, olha, você, quando alguém te perseguir, quando alguém te caluniar, quando alguém fazer essas coisas, não é para você revidar o mal com o mal. Mas você tem que orar por aquela pessoa, você tem que amar aquela pessoa. E só assim então nós veremos um verdadeiro filho de Deus. É isso que nós estamos agora, diante dessa realidade. É um reflexo de Cristo. Lembrem-se sempre do que nós falamos aqui. Como eu sei que você é um cristão verdadeiro? Pelos frutos, não é pela roupa. As pessoas acham que é pela roupa. Não, agora ele está andando de social, gravata e terno. Agora ele é um homem de Deus. Não, agora ela é uma mulher de Deus.
ou o jeito que ela se veste agora. Não é isso. O Evangelho nos fala de uma mudança interna, uma mudança de caráter, uma mudança de natureza. Então, amados, olha o que ele está dizendo para nós. Então, o Sermão do Monte é um espelho da alma do verdadeiro cristão, pois revela o caráter de Deus, pois revela o caráter de Cristo. Quanto mais somos transformados e conformados, menos vemos o nosso reflexo e mais vemos o reflexo do reino. Lembre-se do que nós falamos. Aqui no Sermão do Monte, Cristo está revelando o seu reino para nós. Ele está revelando o caráter de quem pertence a esse reino. Ele está revelando agora as atitudes que alguém que pertence a esse reino, que não é dessa terra, se mostra. Amados, isso é muito sério para as nossas vidas. Pois, se muitos cristãos lessem o Sermão do Monte, muitos se converteriam. Muitos chegariam ao arrependimento. O Sermão do Monte é algo lindo, é algo belo, é algo profundo. Ele nos fala do espelho, do reflexo do reino. Ele nos mostra a alma do cristão transformado. Veja, não é um conjunto de regras morais, não é isso. Ele está falando de uma mudança interior, profunda, verdadeira. Ele não está falando de coisas superficiais. Ele não está falando de uma troca de roupa, de deixar de fazer as coisas. Ele está falando de algo muito mais profundo. Depois que nós vimos tudo aquilo, olha como é que as bem-aventuranças começam. Vocês se lembram? Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que não trazem nada para o reino, aqueles que são mendigos espiritualmente, aqueles que não têm nada. Mas agora ele começa a mostrar para nós que quem chega como não tendo nada, recebe o reino com tudo, com todas as bênçãos. Isso agora é imputado em você. Ele não está falando de coisas difíceis, ele está falando de coisas naturais do reino. É como nós falamos aqui, você não passa perto de uma árvore que está na época do fruto e vê ela gemendo, vai nascer uma banana aqui, vai nascer, que força, ela não fica relutando. A bananeira dá banana naturalmente. O cristão agora, diante desse texto, diante dessa verdade, ele está colocando a sua alma desnuda. Você está sendo despido na presença de Deus. Isso é maravilhoso. Então ele vai dizer, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É como perdão. Tem pessoas que falam, não consigo perdoar. Aí você fala assim, você crê em Deus? Eu creio em Deus. Você crê num Deus que ressuscita mortos? Creio. Você crê num Deus que faz milagre? Creio. Você crê num Deus que muda um coração e faz ele perdoar? Não, aí eu não creio. Porque ela encontra um empecilho. Tudo aquilo que o homem natural, o homem carnal, é confrontado com a palavra naquela área que ele é mais atingido, ali se torna um conflito entre ele e o Espírito Santo. Ou ele não lê a Bíblia naquela parte, ou ele rasga aquela página, ou ele deixa de lado, mas ele não se confronta. A palavra de Deus, ela vem nos confrontando. É uma briga constante, todos os dias, amados. Então aqui ele está dizendo, bem-aventurados misericordiosos. Sabe por quê? Lembre-se, bem-aventurado é feliz. Feliz é o misericordioso, porque alcançará misericórdia. Lembra que eu falei que o reino dos céus são coisas experimentadas? Olha como é que é diferente. Vamos supor, se eu pego uma laranja aqui e seguro aqui para você,
E eu falo para você descrever a laranja. Você consegue descrever, certo? Você fala, é uma fruta, ela é laranja, ela é aparentemente bela, suculenta, redonda. Aí eu pego ela e dou uma mordida nela. E eu falo, você sabe qual é o gosto? Você não consegue. Por quê? Porque é algo experimental. Assim é o Espírito Santo. Assim é a palavra de Deus. Quando ele fala de misericórdia, quando ele fala de perdão, quando ele fala de amor, ele não está falando de coisas que você apenas conhece. Ele está falando de coisas que você experimentou do próprio Cristo. Como a misericórdia te alcançou. Como isso fez bem para você. Como isso regenerou a sua alma. Como o perdão te transformou. Como o amor de Cristo te abraçou. Então o reino de Deus é coisas experimentáveis. É coisas que você experimentou na sua alma. Que fez você regozijar. Que fez você ficar feliz. Que fez você alcançar e tocar o próprio Deus com a sua alma. Então ele está falando de coisas que você sabe o que é. Ele não está falando de coisas que você não sabe. Ele está falando de coisas que você experimentou e não que apenas você tem conhecimento. Porque você pode ter conhecimento de algumas coisas, mas talvez você não possa ter experimentado elas. Por exemplo, a palavra misericordioso ou misericórdia vem do grego eleemon, derivado de eleus, que significa o quê? Compaixão ativa e não apenas um sentimento. Agora, no hebraico, a ideia se conecta com hesed, que significa bondade fiel. O amor que se inclina para ajudar a outro. Olha que maravilhoso nós entendemos as palavras. Já a nossa palavra misericórdia, que chega para nós, ela vem do latim. Misericórdia é uma junção de duas palavras. A primeira é misere, que significa miserável. E a outra é a cor, de coração. Ou seja, um coração voltado para o miserável. Veja, Cristo foi misericordioso para conosco, não foi? Então ele teve o quê? Um coração voltado para alguém que é miserável. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores. Isaías, quando estava diante de Deus, ele diz, miserável homem que sou. Homem que habita num povo de impuros lábios. Veja, é isso que a graça de Deus faz. Ela abre os nossos olhos para nós ver quem nós somos. E nós então experimentamos a misericórdia de Cristo. Cristo lá na cruz do Calvário, Ele viu a nossa miséria. Ele vestiu a nossa miséria. Ele sentiu a nossa miséria. Ele compactuou com a nossa miséria. Para que nós hoje possamos ser misericordiosos com outros homens miseráveis, tanto quanto nós. Misericordioso é isso. Assim Jesus está dizendo para nós, felizes que têm um coração sensível à miséria alheia e agem para aliviá-la. Ah, amor. A misericórdia é o amor em ação. Veja, a misericórdia de Cristo foi o amor dele por nós. O amor dele o moveu. Ele veio à terra, ele se fez homem, e na posição de homem, ele se tornou escravo, ele se tornou ali servo, e na forma de servo, ele foi fiel até a morte, morte de cruz. Então veja, o amor de Cristo, a misericórdia dele, fez com que ele se revestisse de carne, esvaziasse da sua glória. Ele veio, ele habitou entre nós, ele andou entre nós, ele viveu no meio de nós. Amados, é como nós sempre falamos, um homem querendo ser um Deus é plausível.
certo? Agora um Deus se tornando homem, estranho. Alguém fraco querendo ser muito forte, agora alguém poderoso se tornando fraco. Nascendo como uma criança, dependendo do cuidado de outros. Amados, isso é maravilhoso. Então a misericórdia de Deus, a misericórdia de Cristo fez com que Ele viesse e morresse numa cruz por nós. Ele viu a nossa miséria. Nós experimentamos a misericórdia dEle, para que nós hoje então pudéssemos agora ser misericordiosos com outros miseráveis. O misericordioso, amado, não é movido por pena, não é isso. Não é você sentir pena de alguém. Cristo não sentiu pena de nós. Não é isso. Mas por compaixão. E uma compaixão prática. É uma misericórdia que leva o amor em ação. Ele não diz apenas, vá em paz. Não. Como nós lemos na palavra, ele diz, como posso te ajudar? Foi assim que Cristo fez conosco. O perdão de Cristo não é meramente um perdão. Não é meramente perdão. É algo muito mais profundo. Thomas Watson, ele vai dizer assim, a misericórdia é como uma chama. Quanto mais você espalha, mais ela cresce. Assim é a compaixão. Quando você é misericordioso, quando você consegue fazer isso para a glória de Deus, quando você consegue espalhar o Evangelho, mostrar às outras pessoas que você também era um miserável, que precisava de Cristo tanto quanto ela, isso é maravilhoso. Então, aqui o que nós vemos, amados, é que a promessa é profunda. Com isso, porque ele diz, os misericordiosos alcançarão misericórdia. Alcançarão misericórdia. Mas lembra que eu sempre falo aqui, nós vivemos numa geração de cristão egoísta. Aquele que quer ter a misericórdia. Aquele que quer usufruir da misericórdia. Mas não é aquele que quer ser misericordioso. O homem, ele quer o perdão. Ele sabe que o perdão faz bem. Mas o homem não quer perdoar. É uma geração mesquinha, orgulhosa. Então veja, amados, que a promessa é profunda. Se formos misericordiosos, porque experimentamos a misericórdia, alcançaremos misericórdia. Sim, aqueles que refletem a compaixão de Deus experimentarão ainda mais da sua ternura. Quem fecha o coração ao próximo, fecha o céu sobre si mesmo. Aquele que não sabe ser misericordioso, aquele que não quer produzir fruto, mas não quer que as pessoas se alimentem do seu fruto. É como eu falei, quando a árvore dá fruto, ela não come o seu próprio fruto. Ela não tem interesse naquilo. Mas quem chega ali para comer o fruto é porque está com fome. A sua fome é saciada. Amados, quando você começar a produzir misericórdia, pessoas miseráveis se alimentarão da sua misericórdia. São pessoas tão miseráveis quanto você e eu. Assim como nós experimentamos a misericórdia, aqui estão os frutos que produzimos para a glória de Deus. Então, amados, a pergunta, a primeira dessa noite é: tenho sido um canal de misericórdia para outras pessoas? Ou tenho sido um reservatório de indiferença? O que você tem sido até aqui? Você tem sido alguém que bebe, que as pessoas podem chegar em você e beber da fonte da vida que jorra em você? Alguém pode experimentar a doce misericórdia que você experimentou de Cristo? Ou você tem apenas sido um reservatório?
Eu amo a misericórdia de Cristo e quero ela só para mim. Não divido ela com ninguém. Eu não transmito misericórdia para ninguém. Eu sou um reservatório. Isso é terrível, pois nós sabemos que em uma água parada só gera coisas que são terríveis. A segunda coisa, amados, a segunda coisa que ele vai dizer é: bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amados, nós agora caminhamos. Ele diz, a expressão limpos de coração traduz o grego kataroi de cardia, kataros e cardia. Significa puro, sem mistura e sem duplicidade. E cardia significa, é da onde vem cardíaco, de cardio. Representa o centro da vida interior, o lugar das motivações, dos pensamentos e do afeto. Olha que profundo é isso. Bem-aventurado os limpos de coração. Isso é, bem-aventurado aquele que tem o seu coração regenerado. É da onde flui tudo. Aqui que está a verdadeira conversão. Quando nós falamos de coração, estamos falando do centro da vida do homem. Estamos falando do cerne do homem. Estamos falando do lugar das motivações, dos pensamentos. Estamos falando dos desejos. Estamos falando dos afetos. Estamos falando das emoções. Bem-aventurado aquele que tem o seu coração regenerado. Alguém que tem o seu coração agora igual ao de Cristo, transformado. Cristo, ele revela o coração do homem. Ele vai dizer assim: da onde vêm as guerras? Da onde vêm os adultérios? Da onde vêm as mentiras? Da onde vem o roubo? Da onde vêm todas essas coisas? Cristo vai falar do coração do homem. É de dentro do coração do homem que surge tudo que é ruim. Aqui está o problema do homem. O problema do homem não é as coisas de fora que o afeta. O problema do homem é o que está dentro do seu coração. Tiago vai dizer assim: o homem é atraído pelo seu próprio desejo. Está vendo? Não tem diabo. Não tem diabo. Está vendo? Não tem situações externas. Ele está falando, o de dentro do coração do homem é da onde flui todas essas coisas. Pensamento ruim, sentimento ruim, ingratidão, má intenção, maus pensamentos, mal afetos, que são amor, alegria, tristeza. Essas coisas estão contaminadas. Ele está dizendo para nós que bem-aventurado, feliz é aquele que tem um coração limpo. É da onde sai. Todas essas coisas é o centro da alma do homem. Ser limpo de coração, amados, portanto, não é ser impecável. Não confunda isso. Quando nós falamos que nós somos limpos de coração, não estamos falando que não cometemos pecado. A Bíblia diz que nós ainda cometemos pecados. Sim. Ainda, infelizmente, por esse corpo caído, ainda que nós alcançamos misericórdia, ainda que nós nascemos de novo, a palavra de Deus diz: todo aquele que diz que não comete pecado é um mentiroso. E Deus não habita nele. Mas nós sabemos disso, amados.
Porém, isso não pode ser uma desculpa para as nossas má motivações, pelos nossos maus pensamentos e pelos nossos maus desejos. Não podemos. Não podemos colocar isso assim. Então, amados, portanto, não é ser impecável, mas é ser íntegro, sem falsidade, sem divisão entre o que se diz e o que se vive. O religioso, ele pode dizer uma coisa e viver outra. O moralista, ele pode dizer uma coisa e viver outra. O hipócrita pode dizer uma coisa e viver outra. Porém, o Filho de Deus não pode dizer uma coisa e viver outra. O Filho de Deus, amados, aquele que nasceu de novo, aquele que foi alcançado, ele tem uma luta constante contra o pecado. Sabia? Aquele que é um cristão e não está em luta, algum problema há com o seu cristianismo. Não há paz para nós. Nós estamos em constante guerra contra o pecado. Todo dia nós temos que guerrear contra o pecado. Todo dia você tem que crucificar o seu velho eu. Todo dia você tem que matar a sua carne. É todo dia, amados. Todo dia você tem que orar a Deus e pedir força para que você possa crucificar a sua carne. Os seus maus desejos, os seus maus pensamentos, as suas más ações. O cristianismo exige isso de nós. Então não pode ter divisão entre o que você diz e o que você vive. O mundo se preocupa com a aparência, mas como nós já falamos, o reino dos céus se preocupa com a autenticidade interior, com a mudança interna, de dentro para fora. Essa é a mudança mais difícil que tem. Essa é a mudança verdadeira. E há uma luta para que isso aconteça. Todo dia você tem que lutar. Todo santo dia você tem que pedir a Deus força. Todo santo dia é uma guerra da carne contra o espírito. Todo dia, amados, nós temos que ser assim. Ou seja, o puro de coração não apenas crê em Deus, ele o enxerga nas circunstâncias, nas pessoas e até nas dores. Em tudo você consegue enxergar Deus. Essa visão, amados, não é apenas futura, é também agora no presente. Os puros de coração já receberam e perceberam a presença de Deus nas coisas simples da vida. A segunda pergunta, então, hoje nessa noite, amados, é: tenho buscado pureza para impressionar os homens ou para ver o rosto de Deus? Pois aqui está a promessa: os limpos de coração verão a Deus. A coisa mais bela e mais profunda que temos, amados, é ver o nosso Deus, é estar com Ele. Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que maravilha! A palavra aqui, pacificadores, vem do grego eironopoioi, uma junção de eirene, que significa paz, harmonia, reconciliação, e poieion, fazer, produzir. Logo então, a palavra pacificador é aquele que faz a paz acontecer. Você faz a paz acontecer no seu lar, você faz a paz acontecer no seu serviço, você faz a paz acontecer no relacionamento entre as pessoas dentro da sua casa. Que profundo isso é! Você faz a paz aqui na igreja, entre os irmãos, entre a comunhão. É aquele que faz a paz acontecer, amados. Não é que apenas deseja a paz,
Tem aquelas pessoas que dizem, não, desejo a paz, mas não vive na paz. É como os Beatles, né? John Lennon queria a paz no mundo, mas não conseguia viver em paz no próprio grupo de música. É assim as pessoas. As pessoas querem a paz no mundo, mas não conseguem viver em paz na própria casa, nos relacionamentos próximos. As pessoas não conseguem viver em paz nem consigo mesmas. Elas desejam a paz, mas apenas desejam ela. Eles não fazem a paz acontecer. Ah, amados, Ele é o ativo, constrói pontes, aproxima corações e desarma os conflitos ao seu redor. Temos sido isso? Temos sido esse tipo de pessoa? Temos sido esse tipo de cristão que faz a paz acontecer? Pacificadores, amados, não são apenas os que evitam as brigas, mas os que trabalham pela reconciliação. São imitadores de Cristo. Lembremos que Cristo é o príncipe da paz, que reconciliou o céu e a terra por meio da sua cruz. Ele é a paz que reconcilia eu e você com Deus. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Nós agora, amados, estamos assim. Estamos reconciliados com Deus e reconciliando os demais homens com Ele também. Aqui está o ministério da reconciliação. Aqui está mais uma característica daqueles que pertencem ao reino dos céus. Bem-aventurados pacificadores. Então não é só desejar a paz, é fazer a paz acontecer. Está vendo como é que é diferente? Participar desse reino, ser um cidadão do céu, vivendo aqui na terra, como é diferente? Nós somos cidadãos dos céus, vivendo aqui na terra, e isso agora Cristo está revelando para nós o caráter daquele que pertence a esse reino. E então nós precisamos entender isso. E então nós precisamos nos fazer essa pergunta: o quanto você e eu estamos conformados com o Sermão do Monte? E lembrando, foi Cristo quem falou isso. Aqui está uma das poucas palavras registradas de Cristo. Uma das poucas pregações. É Cristo ensinando o seu povo. É Cristo revelando o seu reino. É Cristo mostrando para a sua igreja o que é viver em prol do reino. Ele não está preocupado com o estereótipo. Ele não está preocupado com o seu cabelo, com a sua maquiagem, com a sua roupa, com o seu terno. Ele não está preocupado com nada disso. Ele está preocupado com o seu coração, com o seu caráter. Ele está preocupado se você se parece com Ele. Ele está preocupado se você está todos os dias fazendo o seu velho homem morrer. Ele está preocupado com isso. Ele está preocupado de verdade. Pois Cristo é o príncipe da paz. E nós somos o reflexo dele aqui na terra. Nós somos o reflexo desse príncipe da paz. Richard Baxter, ele disse assim: o cristão deve ter a paz de Deus em seu coração e paz com os homens em suas mãos. Amados, o pacificador será chamado filho de Deus. É caráter. Porque se parece com seu pai. Porque se parece com o seu Senhor. Enquanto o mundo ama a guerra, ele semeia a paz. Enquanto o mundo quer ter razão,
Ele quer restaurar. Por isso é importante, amados, nós temos isso. Então a terceira pergunta hoje, nessa noite, para você é: tenho sido um semeador de paz? Tenho semeado a paz? Tenho sido um pacificador? Eu tenho apenas não desejado a paz, mas eu tenho feito a paz acontecer no relacionamentos que envolvem a minha família, os meus familiares? Eu sou alguém que constrói pontes para que não haja briga, mas haja reconciliação, que haja liberação de perdão. Eu tenho sido uma ponte para isso. Então a pergunta é: eu tenho sido um semeador de paz? Eu tenho sido um pacificador? Ou sou apenas um multiplicador de ferida? Ou eu tenho sido indiferente com a dor dos outros? Então, amados, isso são coisas que nós temos que entender nessa noite. E ele vai prosseguir: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 12, 10 e 12, né? E aqui está a parte que as pessoas já não gostam praticamente de tudo que a gente falou até aqui. As pessoas não gostam. As pessoas não querem. A realidade é essa. Quando nós pregamos o Evangelho como ele precisa ser pregado, as pessoas: onde estão as bênçãos, pastor? Onde estão as profecias? Onde estão os arrepios? Onde estão os rodopios? Eu estou sentindo a presença de Deus. E não vive dessa forma. Não, o reino de Deus é algo mais real. Cristo está chamando você para um relacionamento real com Ele. Ele está olhando hoje para o seu coração. Ele está olhando para o seu caráter. E Ele quer trabalhar o seu caráter para que você produza para o reino. Não para ser salvo, mas porque você já é salvo. Você já é filho dele. Ele está te forjando. Ele está mostrando que aqui no mundo, caído, em meio aos pecados, existe um reflexo dele. Existe alguém que vai ser sal no mundo, luz na terra. E nós vamos chegar ainda nessa parte. Então, amados, agora vem a parte onde nós podemos ver: bem-aventurado os perseguidos. E aí? Estão prontos para ser perseguidos? Vocês querem ser perseguidos por amor de Cristo? Amados, aqui a parte mais difícil é essa. Sermos perseguidos pela justiça. Sermos perseguidos por amor de Cristo. Esse tempo atrás, tinha uma pessoa e nós conversávamos sobre ser missionários. Eu quero ser missionário, eu quero ser missionário, eu quero ser missionário. Falei: tudo bem. Vamos então te preparar durante 1 ano. E depois nós vamos te enviar para um país onde os cristãos são mortos. Daqui 1 ano você vai ser um missionário. Nós vamos te enviar. E aí você já pode se despedir da sua esposa, do seu esposo. Aí você já pode se despedir dos seus filhos, dos seus familiares. Aí você já pode se despedir da sua casa. Aí você já pode se despedir da sua vida. Porque você vai ter lá no máximo 1 ano a 2 anos de vida por amor de Cristo. Você quer ir? Não, não quero. Não quero ser mais missionário. É assim. Por isso, amados, como é importante, ele vai dizer: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A palavra perseguido aqui vem do grego dioko, que significa ser caçado, que significa ser pressionado, que significa ser perseguido intensamente. É isso que Cristo está dizendo para os seus filhos. É isso que Cristo está dizendo para a sua igreja. Ele está dizendo: vocês vão ser caçados,
vocês vão ser pressionados, vocês vão ser verdadeiramente caçados intensamente por minha causa. É isso que ele está dizendo para a igreja. E se nós recuperássemos essa pregação para a igreja atual, muitos não seriam cristãos. A expressão por causa da justiça, amados, indica não qualquer tipo de sofrimento. Não é que o cristão vai sofrer por qualquer coisa. Não é que o cristão vai viver sofrendo aleatoriamente. Não é isso. Ele está dizendo, por causa da justiça. Indica então que não é um sofrimento qualquer, mas aquele que vem por viver a verdade de Cristo Jesus. Aquele porque prega Jesus Cristo. A justiça aqui, amados, que vem da palavra do grego, dikoiosine, viver em conformidade com a vontade de Deus. Então você vai viver em conformidade com a palavra, e aí então você vai sofrer perseguição. Aqui está o viver cristão. Viver para ser perseguido, viver para ser odiado, viver para ser detestado, não por qualquer coisa, mas por Cristo. Pelo simples fato de você ser um cristão e viver para a glória de Deus. Portanto, amados, Jesus não está elogiando o sofrimento em si. Eu sofro muito. Não. Você está sofrendo porque você é um cristão. Você está sofrendo, você está sendo perseguido porque você tem o caráter de Cristo. Porque você é idêntico ao seu Senhor. É aqui que está o verdadeiro sofrimento. Ele diz pelo que você deve sofrer. E ele diz se o seu sofrimento está de acordo com a palavra de Deus. Porque aqui é o sofrimento pela justiça. É o sofrimento por Cristo. É o sofrimento pela palavra dele, pela obra dele, pela igreja dele. Portanto, amados, Cristo não está elogiando o sofrimento em si, mas a fidelidade em meio ao sofrimento. Somos chamados ao sofrimento. Você já parou para pensar nisso? Ser cristão é ser chamado ao sofrimento. Na nossa geração as pessoas querem fugir do sofrimento. Eu vou lá naquela igreja onde o pastor diz que eu estou sendo chamado para sofrer. Eu já sofro muito. Mas não é qualquer tipo de sofrimento eu estou falando. Eu estou falando sobre o sofrimento pela palavra de Deus. Não é qualquer tipo de sofrimento. A perseguição, amados, é o selo do discipulado autêntico. A luz sempre incomoda as trevas. E quanto mais o cristão brilha, mais ele desperta oposição. Quanto mais você se parecer com Cristo, mais as pessoas irão te odiar. Simples assim. Charles Spurgeon, ele vai dizer: a perseguição é um aplauso que o inferno dá aos santos. A perseguição é o aplauso que o inferno dá aos santos. É a recompensa, amados. Deles é o reino de Deus. Se você é perseguido, a recompensa é: o reino dos céus é seu. Todo sofrimento passará. Toda dor passará. Toda perda será recompensada. Todo esforço será galardoado. Não existe perca. Se uma parte da Bíblia diz que ganhar o mundo e perder a alma é uma perda, agora imagine você perder tudo por amor de Cristo. Isso é ganho.
A lógica é diferente, amados. O verbo está no presente. Já é seu. Já é deles. Mesmo perseguidos, eles pertencem ao reino. Eles já possuem um reino. Eles são cidadãos dos céus, vivendo aqui na terra. O reino começou com a pobreza de espírito e termina com perseguição. Quem entrou humilde sai vitorioso. Quem entrou pobre não tendo nada, agora sai possuindo a maior herança, que é o reino dos céus. Aonde o ladrão não pode roubar, onde a traça não pode corroer, aonde você não pode perder, é algo eterno. Amados, a quarta pergunta nessa noite: tenho amado a aprovação de Deus mais do que o aplauso dos homens? Eu tenho sido, amados, verdadeiramente um servo do Senhor? E aqui vai as aplicações práticas para nós encerrarmos. A misericórdia é a língua do reino. Se Deus nos tratasse como tratamos os outros, nós suportaríamos? Imagina, como você trata os outros? Em relação à misericórdia, perdão e amor, como Deus te tratou? Lembre-se sempre da cruz. Eu era inimigo dele, eu odiava ele, eu detestava as suas leis, eu fazia de tudo para ele me odiar, eu não dava um motivo para ele me amar, eu dava milhões e trilhões de motivos para ele me lançar no inferno, e ele prova o seu amor quando eu ainda era um pecador. Ele morre na cruz, me dá a sua misericórdia, me dá o seu perdão, me justifica, me limpa, me restaura e agora me apresenta como filho de Deus. Amados, a pureza é o espelho de Deus na alma. O coração limpo não é aquele que nunca erra, mas é o que nunca finge que errou. Ele reconhece seus erros. Terceiro, a paz é a herança dos filhos. Pacificar é agir como quem conhece o Deus da paz. Quarto, a perseguição, amados, é o preço da lealdade. O caminho da cruz continua estreito, mas é o único caminho que leva para a glória. Não existe cristianismo fácil. Não se iluda com o que estão apresentando hoje em dia nas igrejas. Na maioria das igrejas, aonde é só vitória, aonde é só triunfalismo, aonde tudo vai dar certo, aonde você não precisa renunciar a nada, aonde você não precisa abandonar nada. Não se iluda com o caminho largo e pavimentado, pois esse é o caminho que conduz ao inferno. O caminho que conduz ao céu ainda continua sendo estreito. A porta é estreita, o caminho é estreito. E são poucos os que acertam com ela. Então pense nisso, amados. E agora, para nós encerrarmos, só mais uma ilustração. Um jovem perguntou a um joalheiro: por que o diamante é tão valioso? O mestre respondeu: porque nasce sobre enorme pressão. O carvão comum que fugiu da pressão virou pó. O que o suportou virou uma joia valiosíssima e preciosa. Amados, assim é o discípulo do reino de Deus. Assim é o cristão verdadeiro que nasceu de novo. As bem-aventuranças que acabamos de ver, na humildade, e terminam na perseguição. É a pressão da fidelidade que revela o brilho da fé. O reino pertence aos que não desistem em meio ao caminho. Mas quando o mundo se volta contra ele, eles se levantam em adoração a Deus. Por isso, amados, o Sermão do Monte não é um ideal inatingível. Pelo contrário, é o retrato do Espírito Santo que habita em você e faz de você um filho de Deus. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa noite, amém? Senhor Deus, Pai amado, obrigado, meu Deus, por essa noite, pela vida de cada um que está aqui, meu Deus. Que o Teu amor e a Tua graça nos conduza ao nosso lar e nos faça, Senhor, continuar crescendo para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Jesus.